O milionário finge ser frio com sua falsa noiva, mas treme de ciúmes quando outro homem a beija. A farsa começa a ruir, e sentimentos perigosos vêm à tona. O som do salto alto ecoava pelo piso de mármore do edifício corporativo mais imponente da Avenida Faria Lima. Helena Santos ajustou nervosamente a alça da bolsa enquanto caminhava em direção aos elevadores, o estômago embrulhado pela ansiedade. As paredes de vidro refletiam a movimentação frenética de São Paulo em uma tarde de quinta-feira, com seus carros engarrafados e pedestres apressados. 32º andar, murmurou para si mesma, apertando o botão dourado. O elevador subiu suavemente, e a cada andar que passava, Helena sentia o peso da decisão que estava prestes a tomar. 3 meses de aluguel atrasado, contas se acumulando, e a agência de publicidade onde trabalhava à beira da falência. Ela precisava daquele trabalho, por mais inusitado que fosse. As portas se abriram revelando um corredor luxuoso, decorado com obras de arte contemporânea e plantas que pareciam saídas de uma revista de decoração. A recepcionista, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, sorriu profissionalmente. Helena Santos, o Sr. Montenegro a está esperando. Helena assentiu, seguindo-a por um corredor que parecia não ter fim. Através das janelas panorâmicas, podia-se ver toda a cidade de São Paulo se estendendo até o horizonte, um mar de prédios que se perdia na neblina urbana. A porta do escritório se abriu e Helena sentiu o ar escapar dos pulmões. Gabriel Montenegro estava de costas, observando a cidade através da janela. Alto, ombros largos, terno impecavelmente cortado. Quando se virou, seus olhos cinza-azulados a analisaram com a frieza de quem avalia um investimento. Sr. Santos, sua voz era grave, controlada. Sente-se. Helena obedeceu, tentando não demonstrar o quanto estava intimidada. Gabriel se dirigiu à sua mesa, uma peça imponente de madeira escura que dominava o ambiente. Vou ser direto, começou ele, mexendo em alguns papéis sem olhá-la diretamente. Minha assistente disse que você precisa de dinheiro. Eu preciso de uma solução para um problema. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. Que tipo de solução? Helena perguntou, surpreendida pela própria firmeza na voz. Gabriel finalmente a olhou nos olhos. Preciso de uma noiva. Falsa, obviamente. Por 6 meses. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som abafado do trânsito lá embaixo. Helena piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Desculpe, não entendi. Minha mãe está desesperada para me ver casado. Organiza jantares, apresenta candidatas, interfere em reuniões de negócios. Sua expressão se endureceu ainda mais. Além disso, alguns investidores acham que podem se aproveitar de supostas alianças matrimoniais para conseguir vantagens. Uma noiva resolveria ambos os problemas. Helena engoliu em seco. E por que eu? Você é adequada, bonita o suficiente para ser convincente, mas não do tipo que desenvolveria expectativas românticas reais. Precisa do dinheiro, então será profissional. A frieza nas palavras dele a atingiu como um tapa. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Quanto? Perguntou, surpreendendo-se com sua própria objetividade. 500 mil reais. Metade agora, metade quando o contrato terminar. Helena tentou manter a expressão neutra, mas os olhos se arregalaram involuntariamente. Era mais dinheiro do que ela havia visto na vida. Haverá regras, Gabriel continuou, puxando um documento da gaveta. Aparições públicas específicas, comportamento adequado, discrição total. Nada de relacionamentos durante o período do contrato. E se eu me apaixonar por alguém? Gabriel a olhou como se ela tivesse feito uma pergunta absurda. Então, será um problema seu. O contrato é claro. Helena pegou o documento, suas mãos tremendo levemente. As letras dançavam diante de seus olhos, enquanto tentava absorver a magnitude do que estava acontecendo. Preciso pensar. Tem até amanhã às 9 da manhã. Depois disso, procuro outra pessoa. A frieza dele era quase palpável. Helena se levantou, as pernas bambas. Sr. Montenegro, posso perguntar por que não arranja uma namorada de verdade? Gabriel a observou por um longo momento, e por uma fração de segundo, Helena pensou ter visto algo diferente em seus olhos. Mas logo, a máscara fria voltou ao lugar.
Porque não acredito no amor, senhorita Santos, e mulheres que acreditam sempre acabam se machucando. 2 semanas depois, Helena ainda se beliscava ocasionalmente para ter certeza de que não estava sonhando. O apartamento que Gabriel havia alugado para ela no Itaim Bibi era 3 vezes maior que o anterior, com uma vista deslumbrante do Parque Ibirapuera. O guarda-roupa havia sido completamente renovado por uma personal shopper que Gabriel contratara. E agora, Helena possuía vestidos que custavam mais que seu salário de um ano inteiro. Mas nada disso a preparou para a primeira aparição pública como noiva de Gabriel Montenegro. O restaurante Fazano, no coração de Jardins, fervilhava com a elite paulistana em uma noite de sexta-feira. Helena ajustou nervosamente o vestido valentino preto, uma peça elegante que a fazia se sentir como uma impostora sofisticada. Relaxe, murmurou Gabriel ao seu ouvido enquanto o maître os conduzia à mesa. Você está tensa demais. Fácil para você dizer. Helena sussurrou de volta. Você não está fingindo ser algo que não é. Gabriel parou abruptamente, fazendo-a esbarrar nele. Quando se virou, seus olhos tinham uma expressão estranha. Você acha que eu não estou fingindo? Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos por uma voz feminina estridente. Gabriel, querido. Uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e joias que pareciam iluminar o ambiente, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. 2 outras mulheres a seguiam, claramente suas amigas. Mãe, Gabriel respondeu, sua voz se tornando ainda mais fria. Não esperava vê-la aqui. Que coincidência maravilhosa. Os olhos de Margarete Montenegro se fixaram em Helena com a intensidade de um raio-x. E esta deve ser a famosa Helena. Helena Santos. Ela se apresentou, estendendo a mão com um sorriso que esperava parecer natural. É um prazer conhecê-la, senhora Montenegro. O prazer é todo meu, querida. Margarete segurou sua mão um pouco mais que o necessário. Gabriel me contou tanto sobre você, embora eu ainda não entenda como se conheceram. Helena sentiu Gabriel ficar tenso ao seu lado. Eles haviam ensaiado esta resposta. Nos conhecemos em uma galeria de arte no Pacaembu. Helena respondeu suavemente. Estávamos olhando a mesma obra e começamos a conversar sobre arte contemporânea. Que romântico! Uma das amigas de Margarete comentou. E você trabalha com o quê, querida? Publicidade. Tenho minha própria agência. Helena mentiu com facilidade surpreendente. Gabriel colocou a mão nas costas de Helena, um gesto possessivo que fez sua pele formigar. Era parte da encenação. Ela disse para si mesma. Bem, não queremos interromper seu jantar romântico, Margarete disse. Mas Helena percebeu que ela não tinha intenção de ir embora. Gabriel, você se lembra do Rafael Mendes, filho do advogado Mendes? Helena viu Gabriel se contrair ligeiramente. Lembro. Ele está ali naquela mesa. Margarete apontou discretamente. Talvez possamos cumprimentá-lo depois do jantar. Não será necessário, mãe. Mas Margarete já estava acenando, e um homem alto, moreno e indiscutivelmente bonito se aproximou da mesa. Helena notou imediatamente o charme natural em seu sorriso. Gabriel Montenegro, quanto tempo! Rafael estendeu a mão com entusiasmo genuíno. E quem é esta beldade? Gabriel fez as apresentações com relutância visível, e Helena não pôde deixar de notar como Rafael a olhava com interesse genuíno, seus olhos castanhos brilhando com diversão. Helena Santos, ela repetiu, aceitando o beijo no rosto que Rafael ofereceu. Prazer imenso. Posso dizer que Gabriel é um homem de muita sorte. O prazer é meu, Helena respondeu, sentindo-se corar involuntariamente. Havia algo na maneira descomplicada de Rafael que a fazia se sentir vista. Rafael é advogado como o pai. Margarete explicou claramente, aprovando a atenção que ele dispensava a Helena. Formado em Harvard. Mãe, por favor, Gabriel interrompeu, sua voz cortante. Nosso jantar está esfriando. Helena percebeu a tensão na mandíbula de Gabriel e a maneira como seus dedos se contraíram ao redor da taça de vinho. Claro, claro, Rafael riu, aparentemente alheio à frieza de Gabriel. Helena, seria possível trocarmos contatos? Tenho alguns clientes que poderiam se interessar pelos seus serviços de publicidade. Antes que Helena pudesse responder, Gabriel se levantou abruptamente.
Helena não está aceitando novos clientes no momento. Estamos planejando nossa lua de mel. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rafael olhou entre Gabriel e Helena, claramente confuso, enquanto Margarete franziu a testa. Luna de mel? Ela perguntou. Vocês se casaram? Helena sentiu o pânico subir pela garganta. Eles não haviam discutido como lidar com essa situação. Ainda não, Gabriel respondeu friamente. Mas em breve. Rafael sorriu, mas Helena notou uma mudança em seus olhos. Bem, então parabéns antecipados. Helena, se mudar de ideia sobre os negócios... Ele tirou um cartão do bolso. Meu telefone está aqui. Helena pegou o cartão, evitando olhar para Gabriel. Obrigada. Depois que Rafael e Margarete se afastaram, Gabriel se sentou novamente, seu rosto uma máscara fria de controle. Está tudo bem? Helena perguntou baixinho. Perfeito, ele respondeu, mas Helena notou como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. Helena brincou com a comida, perdida em pensamentos sobre a reação estranha de Gabriel e sobre como os olhos de Rafael tinham sido tão calorosos comparados à frieza constante de seu noivo falso. O silêncio no Mercedes-Benz de Gabriel era ensurdecedor. Helena observava as luzes de São Paulo passarem pela janela, enquanto ele dirigia pelas ruas dos Jardins, com uma tensão palpável irradiando de seus ombros rígidos. O som do trânsito e dos motores era abafado pelo vidro blindado, criando uma bolha de desconforto entre eles. Você quer me explicar o que aconteceu ali? Helena finalmente quebrou o silêncio, virando-se para encará-lo. Gabriel manteve os olhos fixos na estrada. Não sei do que está falando. Gabriel, Helena suspirou. Você quase arrancou a cabeça do Rafael quando ele ofereceu o cartão. Ele estava sendo inconveniente. Ele estava sendo educado. Helena sentiu a frustração crescer. E sua mãe notou. Ela não é idiota, Gabriel. Se você continuar agindo como um homem das cavernas possessivo, ela vai desconfiar que isso é tudo uma farsa. Gabriel finalmente a olhou, seus olhos brilhando com algo que Helena não conseguiu identificar. Possessivo. Você sabe do que estou falando. Aquela história de lua de mel apareceu do nada e a maneira como você... Como é o quê? Helena hesitou, percebendo que estava pisando em terreno perigoso. Esquece. Só, da próxima vez, tente ser mais sutil. Gabriel estacionou em frente ao prédio onde Helena morava, mas não desligou o motor. Ele ficou em silêncio por um longo momento, as mãos ainda agarrando o volante. Você achou ele atraente? Não foi uma pergunta. Helena piscou surpreendida pela observação direta. Ele é um homem bonito. Qualquer mulher acharia. Isso não responde minha pergunta. Gabriel, qual é o problema? É só um contrato, lembra? Helena sentiu uma pontada estranha no peito ao dizer essas palavras. Você deixou bem claro no primeiro dia que não há nada real entre nós. Gabriel se virou completamente para ela, seus olhos percorrendo seu rosto com uma intensidade que fez Helena se arrepiar. Você tem razão, ele disse finalmente, mas sua voz soava estranha. É só um contrato. Helena desceu do carro sentindo-se confusa e inexplicavelmente ferida. Enquanto subia no elevador, não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Gabriel quando Rafael havia aparecido. Havia sido mais que simples irritação profissional. No apartamento luxuoso que agora chamava de lar temporário, Helena se serviu de uma taça de vinho e se instalou no sofá, ainda vestindo o Valentino caro. Pegou o cartão de Rafael da bolsa, observando-o pensativa. Havia algo genuinamente caloroso nele, uma espontaneidade que contrastava drasticamente com a frieza calculada de Gabriel. Seu telefone tocou, sobressaltando-a. Helena. Era Gabriel. O que foi? Temos outro evento amanhã à noite. Jantar beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Minha mãe estará lá com metade da sociedade paulistana. Helena suspirou. Que horas? 7. O vestido já está sendo entregue amanhã de manhã. Gabriel. Sim? Helena hesitou, querendo perguntar sobre o comportamento dele no restaurante, sobre a tensão que sentia crescer entre eles, sobre como às vezes o pegava olhando para ela de um jeito que fazia seu coração disparar. Nada. Até amanhã. Ela desligou antes que ele pudesse responder, deixando-se afundar no sofá. 6 meses pareciam uma eternidade.
No outro lado da cidade, Gabriel estava em seu apartamento cobertura, uma taça de uísque escocês na mão, enquanto observava as luzes da cidade através das janelas panorâmicas. Ainda conseguia sentir o perfume sutil de Helena no carro. Ainda conseguia ver a maneira como Rafael a havia olhado. Pegou o telefone e discou um número. Marcos, preciso de informações completas sobre Rafael Mendes. Tudo, histórico financeiro, relacionamentos, qualquer coisa que possa ser relevante. Desligou e tomou outro gole do uísque. Era só proteção profissional, disse para si mesmo. Parte do acordo era manter Helena segura de interesseiros. Não tinha nada a ver com a maneira como seu peito havia se contraído quando viu Rafael beijar o rosto dela. Absolutamente nada. O MASP estava deslumbrante naquela noite de sábado. As luzes dramáticas iluminavam a arquitetura modernista do museu, e os convidados do jantar beneficente chegavam em carros luxuosos, uma procissão de elegância paulistana. Helena ajustou a saia do vestido de seda azul marinho que Gabriel havia escolhido, admirando como a cor realçava seus olhos. Você está linda, Gabriel murmurou ao seu ouvido enquanto caminhavam pela entrada, seu braço firmemente posicionado ao redor de sua cintura. Helena olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que ele fazia um elogio que soava genuíno. Obrigada, ela respondeu, notando como o smoking preto fazia Gabriel parecer ainda mais imponente. Você também está elegante. Algo passou pelos olhos dele, mas antes que Helena pudesse interpretá-lo, foram interceptados por Margarete Montenegro, radiante em um vestido dourado que provavelmente custava mais que um carro. Meu filho lindo, ela exclamou, beijando o rosto de Gabriel. Helena, querida, você está deslumbrante. Obrigada, senhora Montenegro. O museu está fantástico esta noite. Não é mesmo? Esta exposição de arte contemporânea é exatamente o tipo de coisa que vocês jovens apreciam. Margarete os guiou em direção ao salão principal. Helena, querida, preciso apresentá-la a algumas pessoas. Vocês estão planejando uma cerimônia grande? Helena sentiu Gabriel ficar tenso. Ainda estamos decidindo, ela respondeu diplomaticamente. Bem, quando decidirem, eu conheço os melhores organizadores de eventos de São Paulo. Ah, olhem só quem está ali. Helena seguiu o olhar de Margarete e sentiu o estômago se contrair. Rafael Mendes estava junto ao bar, impecável em um smoking azul escuro, conversando animadamente com um grupo de pessoas. Quando os viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. A família Montenegro. Ele se aproximou, cumprimentando Gabriel com um aperto de mão que pareceu durar mais que o necessário. Helena, que coincidência maravilhosa. Oi, Rafael, ela respondeu, aceitando o beijo no rosto dele. Como você está? Muito melhor agora, ele disse com um sorriso charmoso que fez Helena corar involuntariamente. Gabriel se posicionou ligeiramente na frente de Helena, um movimento sutil, mas que Rafael certamente notou. Rafael, Gabriel disse, sua voz controlada, mas fria. Não esperava vê-lo aqui. Minha firma patrocina parte desta exposição, Rafael explicou alegremente. A arte contemporânea é uma paixão minha. Helena, você mencionou ontem que aprecia a arte. Gostaria que eu mostrasse algumas das peças? Eu adoraria. Helena começou, mas Gabriel a interrompeu. Na verdade, já tínhamos planos de explorar a exposição juntos, Gabriel disse, sua mão se movendo para a cintura de Helena em um gesto claramente possessivo. Rafael arqueou uma sobrancelha, claramente divertido. Claro. Talvez possamos nos encontrar para um café um dia desses, Helena, para discutir aquelas oportunidades de negócios que mencionei. Isso seria ótimo, Helena respondeu rapidamente, antes que Gabriel pudesse interferir novamente. Perfeito. Tenho seu número? Helena hesitou, olhando para Gabriel. Seus olhos estavam quase pretos de raiva contida. Eu posso dar para você, ela disse finalmente, ignorando a tensão radiante do homem ao seu lado. Rafael sorriu vitorioso. Excelente. Ligo amanhã. Depois que ele se afastou, Gabriel permaneceu em silêncio por um longo momento. Helena podia sentir a fúria irradiando dele. Gabriel, dança comigo, ele disse abruptamente, guiando-a para a pequena pista de dança no centro do salão. A orquestra tocava uma valsa suave, e Gabriel a puxou para seus braços com mais força que o necessário. Helena podia sentir a tensão em seus músculos, a maneira como sua mandíbula estava contraída.
Você está exagerando, ela sussurrou enquanto dançavam. Ele está interessado em você. E daí? É só interesse profissional. Gabriel a fez girar, puxando-a de volta com um movimento que a deixou ofegante. Helena, eu não sou idiota. Nem eu. E sei que você está agindo de forma estranha desde ontem à noite. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, os corpos se movendo em sincronia perfeita, apesar da tensão entre eles. Helena estava dolorosamente consciente do calor da mão de Gabriel em suas costas, do cheiro de sua colônia, da maneira como seus olhos não saíam de seu rosto. Helena, ele disse finalmente, sua voz mais baixa, mais rouca, você precisa entender que... Que o quê? Gabriel parou de dançar abruptamente, seus olhos percorrendo o rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Que isso é mais complicado do que eu esperava. Antes que Helena pudesse responder, alguém bateu no ombro de Gabriel. Era Rafael sorrindo educadamente. Posso roubar a noiva por uma dança? Gabriel se enrijeceu. Na verdade, seria um prazer, Helena interrompeu, mais para provocar Gabriel do que por real interesse. Rafael a conduziu para a pista com movimentos fluidos e naturais, e Helena se pegou comparando sua espontaneidade com a intensidade controlada de Gabriel. Seu noivo parece... protetor, Rafael comentou girando-a graciosamente. Gabriel é... intenso, Helena respondeu, olhando por cima do ombro. Gabriel estava parado exatamente onde os havia deixado, observando cada movimento deles com uma expressão que fez o coração de Helena disparar. Intenso é uma palavra. Eu diria possessivo. Rafael sorriu. Posso fazer uma observação? Você não parece uma mulher apaixonada. Helena tropeçou ligeiramente. Desculpe. Uma mulher apaixonada brilha quando olha para o homem que ama. Você parece tensa quando está com ele. Helena não sabia o que responder. Rafael estava perigosamente próximo da verdade. Rafael, eu... Não precisa explicar, ele disse suavemente. Mas se algum dia quiser conversar com alguém que não vai julgá-la, você tem meu cartão. Quando a música terminou, Gabriel apareceu imediatamente ao lado deles, sua expressão sombria. Obrigada pela dança, Helena disse para Rafael, que beijou sua mão gentilmente. O prazer foi todo meu. Gabriel praticamente a arrastou para longe da pista, suas mãos quase tremendo de raiva contida. Vamos embora, ele disse entre dentes. Gabriel, o evento nem acabou. Agora, Helena. Enquanto se dirigiam para a saída, Helena não conseguia parar de pensar nas palavras de Rafael. Ela realmente não parecia uma mulher apaixonada? E por que isso a incomodava tanto? E por que, apesar da frieza de Gabriel, seu coração disparava sempre que ele a olhava daquele jeito? A viagem de volta foi ainda mais tensa que na noite anterior. Gabriel dirigia com uma concentração feroz, os dedos agarrando o volante com tanta força que Helena podia ver seus nós dos dedos esbranquiçados. O silêncio no carro era sufocante, interrompido apenas pelo som abafado do trânsito noturno de São Paulo. Você vai ficar em silêncio a noite toda? Helena finalmente perguntou quando pararam em um sinal vermelho na Avenida Paulista. Gabriel olhou para ela e Helena ficou chocada com a intensidade crua em seus olhos. O que você quer que eu diga? Que você vai parar de agir como se eu fosse sua propriedade. Rafael estava sendo educado, Gabriel, educado. Educado? Gabriel riu, mas não havia humor no som. Helena, você é incrivelmente ingênua se acha que aquele homem tem intenções puramente profissionais. E se não tiver, qual é o problema? A pergunta saiu antes que Helena pudesse se controlar, e ela viu Gabriel se enrijecer completamente. O problema, ele disse lentamente, sua voz perigosamente baixa, é que você é minha noiva. Mesmo que seja só de fachada, as pessoas não podem saber disso. Então é só sobre as aparências? Gabriel não respondeu imediatamente. O sinal abriu e ele voltou a dirigir, mas Helena podia ver a luta interna se desenrolando em seu rosto. Gabriel, responde. É só sobre as aparências? Sim, ele disse finalmente, mas sua voz soava forçada. Helena se encostou no banco, uma mistura estranha de decepção e alívio se espalhando pelo peito. Ok, então. Da próxima vez que alguém perguntar pelo meu número, vou dar. Para manter as aparências convincentes, é claro. Gabriel pisou no freio tão bruscamente que Helena teve que se segurar no painel. Um carro atrás deles buzinou irritado. Você não vai fazer isso, ele disse,
virando-se para ela com os olhos flamejando. Ah, não vou? E quem vai me impedir? Eu. A palavra saiu carregada de uma intensidade que fez Helena tremer. Por um momento, eles se encararam no carro parado no meio da rua, a tensão sexual entre eles quase palpável. Por quê? Helena sussurrou, sua voz saindo mais rouca que pretendia. Gabriel abriu a boca, fechou, e então pisou no acelerador novamente, porque faz parte do contrato. Mas Helena tinha visto a verdade em seus olhos nos poucos segundos antes dele se recompor. E isso a assustava mais que ela queria admitir. 3 dias depois, Helena estava em seu escritório temporário no apartamento quando o telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Helena? Aqui é o Rafael. Rafael Mendes. Helena sentiu um sorriso involuntário se formar. Rafael, que surpresa boa. Espero que seja mesmo. Estava pensando naquela conversa sobre oportunidades de negócios. Você estaria livre para um almoço hoje? Helena olhou para a agenda. Gabriel tinha uma reunião importante e não precisaria dela até a noite. Claro, onde? Que tal o Terraço Itália? 12h? Helena hesitou. O Terraço Itália era um dos restaurantes mais românticos de São Paulo, com uma vista deslumbrante da cidade. Não exatamente o tipo de lugar para uma reunião de negócios. Rafael, você tem certeza de que isso é sobre trabalho? Ele riu do outro lado da linha. Helena, vou ser honesto com você. Metade é sobre trabalho, a outra metade é porque gostaria de conhecê-la melhor. Rafael, sei que você está noiva, mas também sei que algo não está certo na sua relação com o Montenegro. Não estou pedindo para você trair ninguém, só quero conversar. Helena fechou os olhos. Era uma má ideia. Uma péssima ideia. Tudo bem, 12h. O Terraço Itália estava mais deslumbrante que nunca, com a vista panorâmica de São Paulo se estendendo infinitamente pela janela. Rafael já estava esperando quando Helena chegou e se levantou com um sorriso caloroso que a fez se sentir vista, realmente vista. Você está linda, ele disse beijando sua mão gentilmente. Helena havia escolhido um vestido simples mas elegante, nada comparado aos trajes caríssimos que Gabriel comprava para ela. Mas a maneira como Rafael a olhava a fazia se sentir mais bonita que qualquer roupa de grife. Obrigada. Este lugar é incrível. Espere até ver o pôr do sol daqui. Rafael sorriu puxando a cadeira para ela. Mas algo me diz que você já conhecia este lugar. Helena corou. Gabriel me trouxe aqui uma vez. Ah. Rafael se sentou, e Helena notou uma mudança sutil em sua expressão. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Depende de quão indiscreta. Vocês são felizes juntos? Helena quase engasgou com a água. Rafael, isso é muito indiscreta, eu sei. Mas Helena... Ele se inclinou para a frente, seus olhos castanhos sérios. Já vi muitos casais apaixonados. Vocês não parecem apaixonados. Parecem 2 atores interpretando papéis. O coração de Helena disparou. Rafael estava perigosamente perto da verdade. Por que você está me dizendo isso? Porque desde que a conheci, não consigo parar de pensar em você. E porque acho que você merece ser feliz de verdade. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Onde você está? Helena digitou rapidamente. Almoçando com uma cliente. A resposta veio imediatamente. Que cliente? Não tínhamos nenhum compromisso agendado para você hoje. Helena sentiu o pânico crescer. Gabriel estava sendo mais controlador que o usual. Surgiu de última hora, ela respondeu. Em que restaurante? Helena olhou para Rafael, que estava observando sua expressão tensa com preocupação. Tudo bem? Ele perguntou. Gabriel, ela explicou mostrando o telefone. Ele sempre é tão atento aos seus movimentos? Helena não respondeu à pergunta de Rafael, mas digitou para Gabriel. Por que isso importa? Porque preciso saber onde minha noiva está. É parte do acordo. A frieza da mensagem a atingiu como um balde de água fria. Rafael, que havia lido por cima do ombro dela, franziu a testa. Helena, posso dar uma opinião? Isso não é normal. Um noivo não deveria controlar cada movimento da namorada. É complicado. Helena murmurou guardando o telefone. Não deveria ser. Eles almoçaram em um clima mais descontraído, e Helena se pegou relaxando pela primeira vez em semanas. Rafael era fácil de conversar. Tinha histórias interessantes sobre suas viagens pelo mundo. E mais importante,
A tratava como uma pessoa real, não como um acessório caro. Posso confessar algo? Rafael perguntou quando terminaram a sobremesa. Claro. Pesquisei sobre Gabriel Montenegro antes de nos encontrarmos hoje. Helena se enrijeceu. Por quê? Porque queria entender com que tipo de homem você está se envolvendo. Rafael tomou um gole do café. Ele tem uma reputação interessante no mundo dos negócios. Brilhante, implacável, mas também frio. As pessoas dizem que ele é incapaz de sentimentos genuínos. Rafael, não estou julgando você, Helena. Só estou preocupado. Você parece uma mulher calorosa, genuína. E ele... Rafael hesitou. Enfim, só quero que você saiba que merece alguém que a valorize. Quando Helena voltou para o apartamento naquela tarde, encontrou Gabriel esperando-a na sala, ainda vestindo o terno da reunião. Ele estava de pé junto à janela, mas se virou quando ela entrou. Como foi o almoço? Ele perguntou, sua voz perigosamente calma. Bem, e sua reunião? Produtiva. Gabriel se aproximou dela lentamente. Com que cliente você almoçou, Helena? Uma empresa de cosméticos. Por quê? Gabriel parou na frente dela, tão perto que Helena podia sentir o calor de seu corpo. Porque recebi uma ligação interessante hoje. Um amigo me viu no Terraço Itália com Rafael Mendes. O sangue de Helena gelou. Gabriel, eu posso explicar. Pode? Porque eu adoraria ouvir como almoçar com outro homem em um dos restaurantes mais românticos de São Paulo se encaixa na nossa parceria profissional. A frieza em sua voz era cortante, mas Helena podia ver algo mais em seus olhos, algo que parecia dor. Ele queria discutir oportunidades de negócios e você mentiu para mim. Gabriel se afastou dela, passando as mãos pelo cabelo. Helena, do que exatamente você acha que isso se trata? Acha que é um jogo? Não, mas você deixou bem claro que isso é só um contrato, que não significa nada real. Então por que está se comportando como se significasse? A pergunta saiu antes que Gabriel pudesse se controlar, e Helena viu sua expressão se fechar imediatamente, como se ele quisesse pegar as palavras de volta. Gabriel, Helena sussurrou, se aproximando dele. O que você está tentando me dizer? Ele a olhou por um longo momento, uma batalha interna claramente se desenrolando em seu rosto. Nada, ele disse finalmente. Absolutamente nada. Mas quando ele se afastou dela e se dirigiu para a porta, Helena viu suas mãos tremerem ligeiramente. E pela primeira vez ela se perguntou se Gabriel Montenegro era mesmo tão frio quanto fingia ser. Gabriel não conseguia se concentrar. Já havia lido o mesmo contrato 3 vezes, e as palavras continuavam dançando diante de seus olhos. A imagem de Helena rindo com Rafael no Terraço Itália, que ele havia arrancado de seu investigador particular 1 hora antes, estava queimada em sua mente. Ele pegou a foto novamente. Helena parecia relaxada, genuinamente feliz de uma forma que Gabriel percebeu que nunca havia visto quando estava com ele. Rafael estava se inclinando para a frente, claramente absorto em cada palavra que ela dizia. Gabriel jogou a foto na gaveta com mais força que o necessário. Isso era ridículo. Helena era uma funcionária, nada mais. O fato de que ela escolhia passar o tempo livre com outros homens não deveria afetá-lo, mas afetava. E isso o estava deixando louco. Sua secretária entrou no escritório. Senhor Montenegro, sua mãe está na linha 1. Gabriel suspirou. Passe para cá. Gabriel, querido. A voz de Margarete era irritantemente alegre. Como você está? E como está a Helena? Estamos bem, mãe. O que você precisa? Bem, está se aproximando o seu aniversário e eu estava pensando em dar uma festa. Nada muito extravagante, apenas família próxima e alguns amigos. Gabriel se enrijeceu. Seu aniversário de 32 anos estava chegando na próxima semana e ele tradicionalmente o ignorava. Mãe, você sabe como me sinto sobre festas de aniversário. Mas agora você tem Helena. Tenho certeza de que ela adoraria conhecer melhor a família e seria uma ótima oportunidade para vocês anunciarem oficialmente o noivado. Gabriel fechou os olhos. Mãe, já está tudo organizado, Gabriel. Sábado à noite, no clube. Helena pode usar aquele vestido azul lindo que ela estava usando na gala. Antes que Gabriel pudesse protestar, Margarete havia desligado. Ele olhou para o telefone com irritação, sabendo que não havia como escapar da festa sem despertar suspeitas. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Helena.
Festa de aniversário no sábado. Clube hípico 19 horas. A resposta demorou mais que o usual. Ok. Gabriel olhou para a resposta curta, sentindo-se estranhamente ferido. Desde o almoço com Rafael, Helena havia se tornado distante, cortês, mas fria. Exatamente como ele havia pedido no início. Então, por que isso o incomodava tanto? Helena passou os próximos dias evitando Gabriel tanto quanto possível. Quando tinham que aparecer juntos, ela sorria para as câmeras e interpretava a noiva perfeita. Mas no momento em que ficavam sozinhos, a frieza voltava. Na sexta-feira à noite, seu telefone tocou. Era Rafael. Helena, posso vê-la amanhã? Tenho algo importante para discutir. Amanhã é o aniversário do Gabriel. Festa da família. Domingo, então? Helena hesitou. Rafael, acho que precisamos conversar sobre isso. As coisas estão complicadas. Exatamente por isso preciso falar com você. Helena, descobri algumas coisas sobre Gabriel Montenegro que você deveria saber. Que tipo de coisas? Não pelo telefone. Domingo, 1 da tarde, Parque Ibirapuera, perto do lago. Helena concordou, apesar da sensação estranha no estômago. Que tipo de informação Rafael poderia ter sobre Gabriel? O Clube Hípico de São Paulo estava deslumbrante naquela noite de sábado. Luzes douradas iluminavam os jardins meticulosamente cuidados, e os convidados circulavam pelo terraço com taças de champanhe na mão. Helena ajustou o vestido vermelho que Gabriel havia mandado entregar, uma peça deslumbrante que realçava cada curva de seu corpo. Você está radiante. Margarete a cumprimentou com beijinhos no ar. Gabriel é um homem de sorte. Obrigada, senhora Montenegro. A festa está linda. Onde está meu filho, aliás? Helena olhou ao redor. Gabriel havia desaparecido logo depois de cumprimentar os primeiros convidados. Acho que ele está no bar. Típico, aquele menino sempre detestou ser o centro das atenções. Helena, querida, posso fazer uma pergunta pessoal? Helena se enrijeceu ligeiramente. Claro. Vocês estão realmente felizes juntos? A pergunta direta a pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Margarete suspirou. Porque conheço meu filho, querida. E vocês dois parecem tensos ultimamente. Como se estivessem brigados. Todos os casais têm altos e baixos, Helena respondeu diplomaticamente. Margarete a estudou com olhos astutos. Helena, posso dar um conselho? Gabriel pode parecer frio, mas ele sente tudo muito intensamente. Quando se apaixona, é com tudo. O problema é que ele tem medo de se machucar. Antes que Helena pudesse responder, uma voz familiar a interrompeu. Helena, que surpresa maravilhosa! Ela se virou e se deparou com Rafael, elegante em um terno cinza escuro. Rafael, o que você está fazendo aqui? Fui convidado. Meu pai e o senhor Montenegro são velhos amigos de negócios. Ele beijou sua mão gentilmente. Você está deslumbrante. Helena notou Margarete observando a interação com interesse crescente. Rafael Mendes. Margarete sorriu. Que bom vê-lo. Como está seu pai? Muito bem, obrigado. Senhora Montenegro, parabéns pela festa. Está espetacular. Obrigada, querido. Helena, vou cumprimentar outros convidados. Divirtam-se. Quando Margarete se afastou, Rafael se inclinou para Helena. Posso roubar uma dança? Rafael, não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Onde está o aniversariante, aliás? Helena olhou ao redor novamente. Gabriel realmente havia sumido. Não sei. Uma dança, Helena. O que pode acontecer? Contra seu melhor julgamento, Helena aceitou a mão estendida de Rafael. A orquestra tocava uma música suave, e eles se moveram graciosamente pela pista. Você parece tensa, Rafael observou. É uma noite importante. Para ele ou para você? Antes que Helena pudesse responder, sentiu uma presença familiar atrás dela. Gabriel estava parado na borda da pista de dança, seus olhos fixos neles com uma expressão que fez o sangue de Helena gelar. Acho que devo voltar, ela sussurrou para Rafael. Helena, espere. Sobre amanhã. Amanhã? Nosso encontro no parque. É importante que você venha. O que descobri sobre Gabriel você precisa saber. Helena sentiu um calafrio. Rafael, o que você descobriu? Mas antes que ele pudesse responder, Gabriel apareceu ao lado deles. Rafael, ele disse, sua voz controlada, mas com uma tensão perigosa. Obrigado por vir à minha festa. Gabriel,
Rafael sorriu, aparentemente alheio à atmosfera carregada. Parabéns. 32 anos, não é? Sim. Gabriel estendeu a mão para Helena. Helena, posso ter uma palavra? Não era realmente um pedido. Helena se despediu de Rafael e seguiu Gabriel para longe da pista, percebendo que vários convidados os observavam. Gabriel a levou para um canto mais reservado do terraço, onde poderiam conversar sem serem ouvidos. O que ele estava dizendo para você? Gabriel perguntou sem preâmbulos. Nada de importante. Helena. Gabriel se aproximou dela, seus olhos percorrendo seu rosto. Não minta para mim. Eu não... Ele disse alguma coisa sobre amanhã? Helena piscou, surpresa. Como você... A expressão de Gabriel se fechou completamente. Ele está investigando você, Helena. Ou melhor, está investigando nossa relação. O quê? Rafael Mendes não é quem você pensa que é. Ele não está interessado em você romanticamente. Está procurando informações para usar contra mim. Helena sentiu o mundo girar. Isso não faz sentido. Por quê? Porque estamos concorrendo pelo mesmo contrato. Um projeto de desenvolvimento urbano que vale 200 milhões de reais. Gabriel passou a mão pelo cabelo. Helena, ele está usando você para chegar até mim. Você está mentindo. Mas mesmo enquanto dizia isso, Helena se lembrava das perguntas de Rafael sobre sua relação com Gabriel, da maneira como ele sempre direcionava a conversa para Gabriel. Eu contratei um investigador, Gabriel admitiu. Tenho fotos dele se encontrando com concorrentes, discutindo maneiras de me prejudicar. Helena, sinto muito, mas ele não está interessado em você. Está interessado em me destruir. Helena se encostou na parede, sentindo-se enjoada. Você me investigou também? Não. Quer dizer, não além da verificação inicial de antecedentes. Como posso confiar em você? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Gabriel se aproximou mais, suas mãos se movendo para segurar o rosto dela gentilmente. Helena, eu sei que comecei isso como um contrato frio e calculista. Eu sei que não fui gentil com você, mas precisa acreditar em mim sobre isso. Rafael vai machucá-la. Helena olhou nos olhos de Gabriel, procurando sinais de mentira. Mas tudo que viu foi uma preocupação genuína, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Gabriel, ela sussurrou, por que isso importa tanto para você? Por um momento, Gabriel pareceu lutar consigo mesmo. Então, sua máscara de frieza finalmente caiu completamente. Porque eu me apaixonei por você, ele disse baixinho, e a ideia de alguém machucá-la me deixa louco. Helena sentiu seu coração parar. O quê? Eu me apaixonei por você, Helena. Não era para acontecer, mas aconteceu. E agora não sei mais como fingir que isso é só um contrato. Antes que Helena pudesse responder, Gabriel se inclinou e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de toda a tensão e frustração das últimas semanas. Helena sentiu suas pernas amolecerem, seus braços se movendo automaticamente ao redor do pescoço dele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Gabriel, Helena sussurrou, eu sei que complicou tudo. Eu sei que não era parte do acordo, mas não consigo mais esconder. Helena olhou nos olhos dele, vendo a verdade crua refletida ali. E, de repente, tudo fez sentido. O ciúme, a possessividade, a maneira como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Eu também, ela admitiu baixinho. Eu também me apaixonei. O silêncio depois do beijo era ensurdecedor. Helena e Gabriel permaneceram abraçados no terraço isolado, o som da festa continuando ao fundo como uma trilha sonora distante. Helena podia sentir o coração de Gabriel batendo contra seu peito, tão acelerado quanto o seu próprio. Nós precisamos voltar, Helena sussurrou finalmente, apesar de não querer se afastar dos braços dele. Gabriel assentiu, mas não a soltou imediatamente. Helena, sobre Rafael, eu sei, não vou me encontrar com ele. Você acredita em mim? Helena o olhou nos olhos, vendo a vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Sim, mas Gabriel, isso muda tudo entre nós. Eu sei. O contrato... Esqueça o contrato, Gabriel disse com intensidade. Helena, eu não quero mais que isso seja falso. Quero que seja real. Antes que Helena pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Eles se separaram rapidamente, apenas a tempo de ver Margarete aparecer na varanda. Ah, aqui estão vocês.
Ela sorriu, mas seus olhos astutos captaram a tensão entre eles. Gabriel, querido, seus convidados estão perguntando por você. É hora de cortar o bolo. Gabriel suspirou. Claro, já vamos, mãe. Margarete os observou por mais um momento antes de se retirar. Helena ajeitou o vestido e o cabelo, tentando se recompor. Conseguimos fingir normalidade por mais algumas horas? Gabriel perguntou, oferecendo o braço. Acho que sim, Helena respondeu, mas sua voz estava trêmula. Eles voltaram para a festa juntos, e Helena notou que algumas pessoas os observavam com curiosidade. Será que alguém havia os visto beijando? Durante o corte do bolo, Gabriel manteve a mão na cintura de Helena, um gesto que agora parecia carregado de significado completamente diferente. Cada toque era elétrico, cada olhar tinha um peso novo. Faça um pedido, Helena sussurrou quando Gabriel se inclinou para soprar as velas. Ele a olhou diretamente nos olhos. Já se realizou. Helena sentiu seu coração disparar. Como era possível que algumas horas antes, ela pensava que Gabriel era incapaz de sentimentos genuínos? Gabriel, Helena! Eles se viraram para ver Rafael se aproximando, uma taça de champanhe na mão e um sorriso que agora parecia forçado aos olhos de Helena. Parabéns novamente, Rafael disse cumprimentando Gabriel. E Helena, não se esqueça do nosso café amanhã. Helena sentiu Gabriel se enrijecer ao seu lado. Na verdade, Rafael, vou ter que cancelar. Surgiu algo. Rafael arqueou uma sobrancelha. Que pena. Era sobre uma oportunidade interessante. Mas entendo. Vida de noiva deve ser corrida. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Helena se sentir desconfortável. Como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Talvez em outra ocasião, ela respondeu diplomaticamente. Com certeza. Rafael sorriu, mas seus olhos não demonstraram qualquer calor. Gabriel, sua noiva é uma mulher especial. Sim, Gabriel respondeu, sua voz carregada de aviso. Ela é. Depois que Rafael se afastou, Helena se virou para Gabriel. Ele sabe. Sabe o quê? Que algo mudou entre nós. A maneira como ele nos olhou, Gabriel franziu a testa. Helena, o que exatamente Rafael disse para você sobre nosso encontro de amanhã? Que tinha descoberto algumas coisas sobre você que eu deveria saber. Gabriel se enrijeceu completamente. Que tipo de coisas? Não disse, mas Gabriel, se ele está realmente investigando nossa relação, o que ele pode ter descoberto? Gabriel não respondeu imediatamente, mas Helena viu uma sombra passar por seu rosto. Gabriel, o que você não está me contando? Nada que possa nos prejudicar. Mas Helena, ele a puxou para um canto mais reservado. Promete que não vai se encontrar com ele, independente do que ele disser ou fizer. Prometo. Mas você precisa me contar tudo. Se vamos tornar isso real, não pode haver segredos entre nós. Gabriel a olhou por um longo momento. Você tem razão. Amanhã, depois que todos os convidados forem embora, conversamos. Sobre tudo. No dia seguinte, Helena acordou em seu apartamento com uma sensação estranha de irrealidade. Tinha mesmo acontecido. Gabriel havia mesmo confessado que a amava. Ela tocou os lábios, ainda conseguindo sentir o fantasma do beijo dele. Sim, tinha acontecido. E agora tudo estava diferente. Seu telefone tocou às 10 da manhã. Era Rafael. Helena, você tem certeza sobre cancelar nosso encontro? Tenho, Rafael. Desculpe. Que pena. Especialmente porque o que descobri pode mudar completamente sua perspectiva sobre Gabriel Montenegro. Helena hesitou. Rafael, sabia que ele tem contratado investigadores privados para seguir você há semanas? Sabia que conhece detalhes sobre sua vida que você nunca contou para ele? O sangue de Helena gelou. O que você está falando? Ele sabe sobre suas dívidas, sobre sua família em Minas Gerais, sobre seu ex-namorado que a traiu, coisas que você não mencionou para ele. Como você acha que ele sabe? Helena se sentou pesadamente no sofá. Como você sabe dessas coisas? Porque tenho as cópias dos relatórios, Helena. Fotografias suas, registros financeiros, até mesmo gravações de conversas telefônicas. Isso é impossível. É? Gabriel Montenegro é conhecido por ser extremamente cauteloso com seus investimentos. E você, querida, foi um investimento desde o primeiro dia. Helena sentiu enjoo subindo. Você está mentindo. Estou?
Então por que ele nunca perguntou sobre sua família? Por que sempre sabia exatamente as coisas certas para dizer? Helena, ele não se apaixonou por você. Ele estudou você. A ligação foi cortada, deixando Helena em silêncio total. Seria verdade? Gabriel realmente havia mandado investigá-la tão profundamente? Ela se lembrou de pequenos detalhes, como ele sempre parecia saber seu humor, como nunca fazia perguntas sobre seu passado, como às vezes comentava sobre coisas que ela tinha certeza de não ter mencionado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Pode vir ao meu escritório? Preciso falar com você. Helena olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Chegando. Era hora de descobrir a verdade. O escritório de Gabriel estava mais silencioso que o normal para um domingo. Helena entrou encontrando-o de pé junto à janela, ainda vestindo uma camisa social, mas com as mangas arregaçadas e a gravata afrouxada. Ele parecia ter dormido pouco. Helena, ele se virou quando ela entrou, e seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração dela se contrair. Você veio. Gabriel, preciso fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesto comigo. Algo na seriedade de sua voz fez Gabriel se aproximar. Claro, o que foi? Você me investigou, além da verificação básica de antecedentes? Gabriel parou de andar. Helena, é uma pergunta simples, Gabriel. Sim ou não? O silêncio que se seguiu disse tudo. Helena sentiu o coração se despedaçar. Sim, ele admitiu finalmente. Mas, Helena, posso explicar? Você sabe sobre minha família em Belo Horizonte, sobre minhas dívidas, sobre meu ex-namorado? A expressão de Gabriel se fechou. Como você sabe que eu sei essas coisas? Rafael me ligou. Ele tem cópias dos relatórios, Gabriel, fotografias, registros financeiros, até gravações. Gabriel praguejou baixinho. Helena, sente-se. Por favor. Não quero me sentar. Quero que me explique como pode dizer que me ama quando me tratou como um investimento desde o primeiro dia. Porque é verdade, Gabriel explodiu. Sim, eu a investiguei. Sim, mandei investigadores descobrirem tudo sobre sua vida. Mas, Helena, o que sinto por você é real. Como posso saber? Como posso confiar em qualquer coisa que você disse quando sei que você conhecia meus pontos fracos desde o início? Gabriel passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Helena, você quer a verdade completa? A verdade é que eu sou um homem de negócios. Nunca faço nada sem pesquisar completamente primeiro. Quando decidi contratar alguém para este trabalho, mandei investigar várias candidatas. Candidatas? Você não foi a primeira que considerei, mas foi a única que... Gabriel hesitou. A única que o quê? A única que me fez querer saber mais. A única que fez com que eu continuasse lendo os relatórios, não por cautela profissional, mas porque queria entender quem você realmente era. Helena riu amargamente. Que conveniente. Helena, por favor, me escute. Sim, eu sabia sobre sua família. Sabia que sua mãe está doente e que você manda dinheiro para ela todos os meses. Sabia sobre Rodrigo, seu ex-namorado, que a traiu e a deixou endividada. Sabia que você trabalha 16 horas por dia tentando manter sua agência funcionando. Cada palavra era como um tapa. Helena se sentou pesadamente na cadeira, sentindo-se exposta e vulnerável. Mas Helena, Gabriel continuou se ajoelhando na frente dela. Nenhuma dessas informações me preparou para como me sentiria quando você sorriu para mim no primeiro dia. Nenhum relatório explicou por que eu fico acordado pensando em você, ou por que a ideia de você com outro homem me deixa louco de ciúmes. Gabriel, eu me apaixonei por você apesar de todos os relatórios, não por causa deles. Me apaixonei pela maneira como você franze a testa quando está concentrada, como morde o lábio quando está nervosa, como seus olhos brilham quando você está realmente feliz. Helena o olhou, tentando distinguir entre verdade e manipulação. Prove, ela disse finalmente. Como? Se realmente me ama, prove. Destrua todos os relatórios, demita os investigadores e me conte sobre algo que eles não descobriram sobre você. Gabriel a olhou por um longo momento, então se levantou e foi até sua mesa. Abriu uma gaveta e tirou uma pasta espessa. Este é tudo o material que tenho sobre você, ele disse, colocando a pasta nas mãos dela. Destrua. Helena abriu a pasta e sentiu a respiração falhar. Havia fotografias suas saindo do apartamento antigo,
relatórios financeiros detalhados, até mesmo transcrições de conversas telefônicas com sua mãe. Jesus, Gabriel, ela sussurrou, isso é invasivo, cruel, completamente inadequado. Gabriel se sentou pesadamente em sua cadeira. Helena, eu não tenho desculpa para isso. Sou um homem que sempre controlou tudo ao meu redor. E quando você entrou em minha vida, tentei controlá-la também. Helena fechou a pasta sentindo-se enjoada. E sobre algo que os investigadores não descobriram sobre você? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai, ele disse finalmente. O quê? Todo mundo sabe que meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. O que ninguém sabe é como ele morreu. Helena o olhou vendo a dor crua em seus olhos. Ele se matou, Helena. Perdeu tudo em investimentos ruins e não conseguiu conviver com a vergonha. Deixou minha mãe e eu com dívidas enormes e um nome manchado. Gabriel se levantou caminhando até a janela. Passei os últimos 17 anos construindo este império para provar que não sou como ele, para provar que posso controlar tudo, prever tudo, nunca ser pego de surpresa. Gabriel. Então, quando você apareceu e fez com que eu me sentisse fora de controle, foi assustador. Quanto mais me apaixonava, mais queria garantir que você não poderia me machucar como meu pai machucou nossa família. Helena se levantou lentamente, a pasta ainda em suas mãos. Então isso sempre foi sob controle. No início, sim. Mas Helena... Gabriel se virou para ela, seus olhos brilhando. Você mudou tudo. Pela primeira vez na minha vida, não quero controlar. Quero apenas sentir. Helena olhou para o homem à sua frente, vendo-o realmente pela primeira vez. Não o bilionário implacável ou o noivo falso, mas um homem assombrado pelo passado e aterrorizado com a possibilidade de amar. O que Rafael disse sobre você ter gravações de conversas minhas? Gabriel suspirou. Provavelmente verdade. Mas, Helena, eu não ouvi nenhuma delas. Estão todas lacradas naquela pasta. Eu não consegui invadir sua privacidade a esse ponto. Helena abriu a pasta novamente, encontrando vários CDs lacrados. Ela os pegou e, um por um, os quebrou. Helena! Ela continuou destruindo todo o material, rasgando fotografias, jogando papéis no lixo. Gabriel a observou em silêncio. Quando terminou, ela se virou para ele. Nunca mais. Se vamos tentar isso de verdade, nunca mais investigações, nunca mais relatórios, nunca mais controle. Prometo. E Gabriel, da próxima vez que estiver com medo de se machucar, conversa comigo. Não contrata investigadores. Gabriel assentiu, se aproximando dela lentamente. Helena, isso significa que você quer tentar? De verdade? Helena o olhou nos olhos, vendo a esperança vulnerável ali. Significa que quero conhecer o Gabriel de verdade. Não o personagem que você criou, mas o homem que acabou de se abrir para mim. Gabriel sorriu, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, o sorriso chegou completamente aos seus olhos. Então vamos começar de novo, ele disse, estendendo a mão. Oi, eu sou Gabriel Montenegro. Sou bilionário, tenho questões sérias com controle e estou completamente apaixonado por você. Helena riu, pegando a mão dele. Oi, Gabriel. Eu sou Helena Santos. Sou publicitária. Estou endividada até o pescoço. E contra meu melhor julgamento também estou apaixonada por você. Quando eles se beijaram desta vez foi diferente. Não havia urgência desesperada, mas uma promessa suave de recomeço. Mas nenhum deles percebeu a figura observando do prédio do outro lado da rua, ou a câmera capturando cada momento através da janela do escritório. Rafael Mendes sorriu friamente antes de guardar a câmera. O jogo estava longe de terminar. 3 dias se passaram desde a conversa no escritório de Gabriel, e Helena sentia como se estivesse vivendo em um mundo completamente novo. Gabriel havia cumprido sua promessa de transparência total. Ele a contou sobre cada negócio, cada decisão, cada medo que o assombrava desde a morte do pai. Eles estavam jantando no apartamento de Helena quando o telefone de Gabriel tocou. Marcos, Gabriel atendeu, referindo-se ao seu chefe de segurança. O que foi? Helena observou a expressão de Gabriel mudar gradualmente de relaxamento para preocupação, depois para raiva pura. Tenho certeza? Quando? Gabriel se levantou, começando a andar pela sala. Mande as cópias para meu e-mail imediatamente. Ele desligou e se virou para Helena.
o rosto sombrio. Rafael, disse ele simplesmente. O que ele fez? Gabriel pegou o laptop e o abriu rapidamente. Marcos interceptou algumas comunicações. Rafael não está apenas coletando informações sobre nós. Ele está fabricando evidências. Fabricando evidências de quê? Gabriel girou a tela do laptop para ela. Na tela, havia uma série de e-mails entre Rafael e jornalistas de fofoca. Helena leu em voz alta. Tenho fotos comprometedoras de Gabriel Montenegro e sua noiva. Parece que o relacionamento deles é completamente falso, montado para enganar investidores e a família dele. Continue lendo, Gabriel disse, sua voz tensa. Também tenho evidências de que Montenegro usa relacionamentos falsos para manipular contratos de negócios. Posso provar que isso não é a primeira vez. Helena olhou para Gabriel. Isso é verdade? Sobre não ser a primeira vez? Claro que não. Helena, você é a primeira e única pessoa com quem tentei isso. Mas se Rafael publicar essa história, o que acontece? Gabriel se sentou pesadamente. Minha reputação profissional será destruída. Os investidores do projeto de 200 milhões vão se retirar. E... Ele hesitou. E o quê? E você será exposta publicamente. Sua foto estará em todos os tabloides de São Paulo como a mulher que fingia ser minha noiva por dinheiro. Helena sentiu o estômago se revirar. Minha agência seria o fim da sua carreira profissional. Eles ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude da ameaça. Gabriel, o que ele quer? O contrato de desenvolvimento urbano. Se eu me retirar da concorrência, provavelmente ele manterá as informações em segredo. E você vai fazer isso? Gabriel a olhou nos olhos. Helena, estou falando de 200 milhões de reais. É o maior projeto da minha carreira. Mas você é mais importante que qualquer contrato. Helena se levantou bruscamente. Não, Gabriel, você não pode desistir do seu trabalho por minha causa. Helena, não. Isso é exatamente o tipo de coisa que seu pai faria. Tomar decisões desesperadas quando pressionado. Gabriel ficou pálido. Isso foi baixo golpe. Foi a verdade. Gabriel, você disse que passou 17 anos provando que não é como seu pai. Então prove agora. Não desista. Lute. Gabriel a olhou por um longo momento. E se perdermos tudo? Então perdemos juntos. Mas Gabriel, Rafael está contando com nossa covardia. Ele acha que vamos nos esconder ou pagar para o problema desaparecer. O que você está sugerindo? Helena pegou o telefone. Estou sugerindo que liguemos para ele e marquemos um encontro. É hora de enfrentar Rafael Mendes. 1 hora depois, eles estavam no bar do Hotel Fasano, aguardando Rafael. Helena havia escolhido um lugar público, movimentado, onde seria difícil para ele fazer ameaças. Rafael apareceu pontualmente às 9, elegante como sempre, mas Helena notou algo diferente em seus olhos. Uma frieza que não havia visto antes. Gabriel, Helena. Ele se sentou sem ser convidado. Que surpresa agradável. Rafael. Gabriel foi direto ao ponto. Sabemos o que você está planejando. Rafael sorriu. Sabem. E o que exatamente acham que estou planejando? Chantagem. Helena disse calmamente. Você quer que Gabriel se retire da concorrência pelo projeto urbano. Chantagem é uma palavra forte, Helena. Eu diria que estou simplesmente compartilhando informações de interesse público. Gabriel se inclinou para a frente. Rafael, vamos parar com os jogos. Quanto você quer? Quanto eu quero? Rafael riu. Gabriel, você ainda não entendeu. Não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Justiça? Você acha que pode comprar tudo, manipular todos, usar pessoas como peças de xadrez? Helena foi só mais uma, não foi? Helena sentiu raiva crescer em seu peito. Rafael, você não sabe nada sobre nossa relação. Não sei. Helena, você realmente acha que ele a ama? Um homem que contratou investigadores para segui-la, que conhecia seus segredos mais íntimos antes mesmo de conhecer seu nome? Ele me contou sobre os investigadores. Helena respondeu firmemente. E isso foi no passado. Rafael arqueou uma sobrancelha. Foi mesmo? Gabriel, conte para Helena sobre o relatório que você recebeu ontem. Helena se virou para Gabriel, que havia empalidecido. Gabriel. Helena, eu posso explicar? Já que relatório, Gabriel? Gabriel fechou os olhos. Marcos ainda estava monitorando suas atividades por segurança. Quando você saiu para almoçar com sua amiga ontem, ele fez um relatório de rotina.
Helena sentiu como se tivesse sido esmurrada. Você prometeu. Você prometeu que não haveria mais investigações. Helena, foi só uma questão de segurança. Mentira! Ela se levantou bruscamente. Gabriel, você não consegue parar. Consegue? Sempre vai ser sob controle com você. Rafael se recostou na cadeira claramente satisfeito. Vê, Helena, homens como Gabriel Montenegro não mudam. Eles apenas fingem que mudaram. Helena olhou entre os dois homens, sentindo-se enojada. Gabriel, com sua necessidade patológica de controlar tudo, e Rafael com sua sede de vingança disfarçada de justiça. Vocês sabem o que é? Vocês merecem um ao outro, ela disse pegando a bolsa. Gabriel, você nunca vai conseguir amar alguém de verdade enquanto sentir que precisa controlá-la. E Rafael, você nunca vai conseguir ter sucesso verdadeiro enquanto estiver obcecado em destruir outras pessoas. Ela se virou para ir embora, mas Gabriel segurou seu braço. Helena, por favor, não vá. Podemos resolver isso. Não, Gabriel, não podemos, porque você não mudou, e eu não posso viver sendo vigiada como uma prisioneira. Helena saiu do hotel, deixando os dois homens em silêncio. Na calçada, ela parou para respirar o ar frio da noite de São Paulo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Helena, me dá uma chance de explicar, por favor. Ela olhou para a mensagem por um longo momento. Depois desligou o telefone. Às vezes, amar alguém significa saber quando ir embora. 2 semanas haviam se passado desde a confrontação no hotel e Helena havia voltado ao seu apartamento antigo. Sem os pagamentos de Gabriel, ela teve que enfrentar a realidade financeira novamente, mas estranhamente se sentia mais em paz consigo mesma. Estava trabalhando em seu laptop quando alguém bateu à porta. Ela abriu e se deparou com Margarete Montenegro, elegante como sempre, mas com uma expressão preocupada. Senhora Montenegro, como a senhora... Helena, querida, posso entrar? Precisamos conversar. Margarete entrou no apartamento modesto e Helena se sentiu constrangida pela diferença entre aquele lugar e os ambientes luxuosos onde ela havia se acostumado a ver a mãe de Gabriel. Café? Helena ofereceu. Obrigada. Elas se sentaram na pequena mesa da cozinha e Margarete foi direta ao ponto. Gabriel não me contou os detalhes, mas sei que vocês terminaram. E sei que tem a ver com aquele homem, Rafael Mendes. Helena quase derrubou a xícara. A senhora sabe sobre Rafael? Querida, eu não sou idiota. Quando você apareceu na vida do Gabriel, eu sabia que havia algo estranho. Mas então eu os vi juntos na festa de aniversário dele e... Margarete sorriu. Vi meu filho se apaixonar pela primeira vez na vida. Senhora Montenegro... Helena, posso contar algo sobre Gabriel? Quando ele tinha 8 anos, trouxe para casa um passarinho com a asa quebrada. Ele queria curá-lo, mas era tão obcecado em controlar cada aspecto do tratamento que quase matou o coitado do animal. Helena franziu a testa, não entendendo onde Margarete queria chegar. Eu tive que explicar para ele que às vezes, quando amamos algo, temos que confiar e deixar ir. Que amor não é sobre controle, é sobre fé. E o passarinho? Voou livre quando sua asa sarou. E Gabriel aprendeu uma lição valiosa. Ou pelo menos eu pensei que tinha aprendido. Margarete se inclinou para a frente. Helena, meu filho está destruído. Não sai do apartamento, cancelou todas as reuniões. Está se comportando exatamente como o pai dele antes de... Antes do quê? Antes de desistir de tudo. Margarete segurou as mãos de Helena. Querida, não estou pedindo para você perdoá-lo. Estou pedindo para você conversar com ele. Uma última vez. Helena hesitou. Senhora Montenegro, eu não posso viver sendo controlada. E Gabriel não consegue parar de tentar me controlar. E se eu te dissesse que ele demitiu toda a equipe de segurança, que destruiu todos os arquivos sobre você que ainda existiam, que está realmente tentando mudar? Helena sentiu seu coração disparar. Ele fez isso? Fez. E Helena, há algo mais que você deveria saber. Margarete tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto. Era Gabriel em um hospital, sentado ao lado de uma cama, onde estava uma mulher mais velha. Quem é esta senhora? Sua mãe, querida. Gabriel foi para Belo Horizonte na semana passada. Helena ficou boquiaberta. O quê? Ele pagou todas as contas médicas dela, organizou o melhor tratamento e, mais importante,
Ele não me contou que tinha feito isso. Eu só soube porque meu motorista o viu no aeroporto. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Mas por que ele não me disse? Porque não queria que você voltasse para ele por gratidão. Queria que você voltasse por amor, se é que voltasse. Helena cobriu o rosto com as mãos. Senhora Montenegro, isso é um homem tentando provar que mudou sem usar isso como manipulação. Helena, meu filho finalmente entendeu o que eu tentei ensinar a ele quando criança. Às vezes você tem que deixar ir para realmente ter. Uma hora depois, Helena estava na frente do prédio de Gabriel. Suas mãos tremiam quando apertou o botão do elevador. Quando chegou ao apartamento dele, a porta estava aberta. Ela entrou cautelosamente. Gabriel encontrou-o na varanda, observando a cidade. Ele parecia ter perdido peso, e seus olhos estavam cansados. Helena! Ele se virou, e ela viu surpresa e esperança lutando em sua expressão. O que você está fazendo aqui? Sua mãe me contou sobre Belo Horizonte. Gabriel se enrijeceu. Ela não deveria ter... Por que você não me disse? Gabriel se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Porque não queria que fosse sobre isso. Helena, quando você foi embora naquela noite, eu percebi que você estava certa. Eu realmente não havia mudado. Ainda estava tentando controlar tudo, incluindo você. Gabriel, então eu fiz uma escolha. Demiti toda a equipe de segurança, destruí todos os arquivos sobre você e decidi que se eu realmente te amasse, tinha que te deixar ir. Helena se aproximou dele lentamente. E ir para Belo Horizonte. Sua mãe estava precisando de cirurgia. Eu sabia que você estava se matando de trabalhar para pagar as contas médicas dela. E eu só queria que ela ficasse bem. Não para te controlar, não para te manipular, mas porque te amo e não consigo suportar vê-la sofrendo. Helena sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, você não precisava... Precisava sim. Helena, passei a vida inteira achando que amor era sobre possuir, controlar, proteger. Mas você me ensinou que amor é sobre confiar, apoiar e, às vezes, deixar ir. Gabriel se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Helena, eu te amo de verdade. E se você decidir que não pode me perdoar, vou aceitar. Porque você merece ser feliz, mesmo que não seja comigo. Helena o olhou por um longo momento, vendo não o bilionário controlador que conhecera meses antes, mas um homem que havia finalmente aprendido o que significava amar verdadeiramente. Gabriel, ela disse suavemente, se aproximando dele. Você realmente mudou? Estou tentando, todo dia estou tentando. Helena colocou as mãos no rosto dele. Então vamos tentar juntos, de verdade desta vez, sem contratos, sem investigações, sem mentiras. Helena, você tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qualquer uma. Nunca mais me investigue. Nunca mais tente me controlar. E se tiver medo de alguma coisa, conversa comigo. Sempre. Gabriel sorriu, e desta vez, o sorriso chegou completamente aos seus olhos. Prometo. Helena? Sim. Posso te beijar de verdade desta vez? Helena riu através das lágrimas. Pensei que nunca fosse perguntar. Quando eles se beijaram na varanda, com as luzes de São Paulo brilhando ao redor deles, era um beijo de verdadeiro amor. Não havia urgência, não havia medo. Apenas a promessa silenciosa de dois corações que finalmente haviam aprendido a confiar. 6 meses depois, no mesmo terraço onde tudo havia começado, Gabriel se ajoelhou diante de Helena com um anel que ele mesmo havia escolhido. Helena Santos. Ele disse, sua voz tremendo de emoção. Você quer casar comigo? De verdade desta vez? E quando ela disse sim, a resposta veio não de um contrato ou de necessidade, mas do coração. Às vezes, o verdadeiro amor surge dos lugares mais inesperados. E às vezes, a melhor maneira de ter algo é aprender a deixar ir. No final, Gabriel Montenegro descobriu que o único controle que realmente importava era o controle sobre si mesmo. E Helena Santos descobriu que às vezes vale a pena lutar pelo homem por trás da máscara. Quanto a Rafael Mendes, bem, isso é uma história para outro dia, mas podemos dizer que quando você joga com fogo movido pela vingança, às vezes é você quem se queima.